Boa tarde para todo mundo. Primeiro de tudo que esse ambiente, tá, do Google Planilhas, a única coisa que vocês precisam saber de uma forma rápida, tá, para não ficar muito perdido é o seguinte. Aqui eu tenho, no caso, o renome, né, que é o renomear, aonde você coloca o nome desse seu arquivo, tá? Lembrando que você está no Google Planilhas, é um arquivo também, porém, a diferença é que você vai trabalhar com cálculos e tabelas, tá? Ele é mais específico para isso, inclusive para gráficos também. Tirando isso, você tem que decorar o seguinte, existe aqui a minha barra de menus. O que é esses menus? É todos esses nomezinhos aqui que dentro, tá? Tem ferramentas que nós precisamos. E logo de cara abaixo da barra de menus existe a barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas é onde vai ajudar você. Bora lá para um raciocínio bem rápido. Essas duas setinhas aqui significa desfazer e refazer. Ou seja, você veio aqui e colocou o nome, tá? Vou colocar aqui meu nome, Carol. Aí, no lugar de eu colocar Carol Teixeira, eu peguei e errei aqui a letra, tá? Eu posso vir bem aqui e desfazer o que eu fiz de uma maneira rápida. Na mesma proporção, eu posso refazer, tá? Isso aqui ajuda demais vocês quando estão criando, fazendo alguma coisa. Outra coisa bastante interessante é isto aqui, ó, imprimir. Você tem a noção, tá, de papel, que no caso é o papel ofício, você tem a noção como vai sair no seu papel ofício e principalmente mudando, ó, de paisagem para retrato. Professora, qual é a diferença? Retrato, tá? Ele está em pé, a sua folha, tá? Para você decorar de maneira rápida. E de forma de paisagem, a sua folha está deitada. Então, o bizu é o seguinte, a maioria das planilhas, tá? Você cria ela e depois você imprime no modo paisagem, tá? Cancela. Tirando isso, eu tenho o meu tamanho, tá, da minha folha. No caso, eu posso deixar 100%, que é o tamanho padrão. Porém, se eu tenho um problema de visão, né, ou de perto ou de longe, eu vou alterando aqui os tamanhos de acordo com minha necessidade, tá? Vindo para o lado, eu tenho aqui a minha barra de ferramentas, tá? Que é a formatação de números, só para números. Ou seja, quando eu digitar algum número, tá? E quando eu quero transformar esse número, pode ser em dinheiro, pode ser em porcentagem, uma rápida exceção para porcentagem. Você pode colocar de maneira direta. Exemplo, eu quero aqui dizer que eu tenho 6%, então eu posso colocar 6% de uma forma mais rápida, tá? Não tem a necessidade de eu vir 6 e clicar aqui na porcentagem, não. Por quê? Quando você clica na porcentagem, ainda você vai ter que transformar, tá? Então, você vai vir bem aqui na casa decimal, onde você pode colocar ou retirar. Aí você vai vir, você vai ter que retirar os zeros, ó. Tá? Para não te dar este trabalho, então você já vem de forma direta, digita tá, o seu número que você quer e vai na porcentagem logo de forma direta. Essa só é essa exceção. Os demais, tá? Os demais formatos de números que vocês querem, vocês digitam o número, vem aqui e clica em cima dele para autotransformação, tá? Por que isso? Porque se você não transformar ele pela barra de formatação dele próprio, tá, de número, a sua célula pode ficar desconfigurada. Exemplo, uma coisa é eu dizer assim, ó, eu tenho 100 reais. Outra coisa é eu dizer aqui, ó, 100 reais. Qual a diferença de um para o outro? Alguém sabe? Estou falando de forma mais técnica, tá? Não é de forma de nome, não, que é só você dizer que é um tá por escrito. Alguém? Salvador? A diferença é o seguinte, galera, ó. Esse meu 100 aqui, ele está indicando para mim que ele é 100 reais. Beleza, ok. Porém, aqui para minha planilha, tá? Para minha tabelazinha, quando eu vou criar,
Aqui eu estou misturando número com texto, já vai dar erro, tá? Professora, qual é o erro? Exemplo, igual, eu vou fazer uma soma, tá? Eu vou somar R$ 100 mais 32. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. O valor já deu errado. Aqui já aparece uma informação de erro. Ó. Ele está falando aqui ó, que os valores do número R$ 100 é, na verdade, texto. Ou seja, como eu falei para vocês, tá? Aqui para a gente tem um valor de R$ 100 normal. Mas para a planilha, né? Ela vai entender ali dentro da célula que isso, tá? É um texto. Para ela entender que é número, você vai ter que fazer do jeito que eu fiz. Coloquei o 100, apertei lá na formatação dele, que é de moeda. Preste atenção agora a diferença, ó. Vou colocar aqui o tamanho aqui dentro dessa célula. 100 igual 100 mais 32, né? Como eu tinha feito. Vou aumentar aqui para vocês verem. H10, como vocês estão vendo que é ele, pertence a essa célula, tá? Mais 32. Ou seja, ele me voltou um valor de 132. Agora sim, tá? Percebam a diferença. Para a gente que é usuário, aqui está a mesma coisa, tá? Porém, para a célula, né? Para este programinha, tanto faz, tá, galera? Se é Google Planilha, se é Excel, se é LibreOffice, que no caso é o Calc, todos eles vão te mostrar esse mesmo erro, tá? A pegada é a mesma, certo? Isso aqui, entenderam ou não entenderam? Em Ellen, Ronald, Gustavo, Lídia, Tatá. Entendi. Show de bola. Então, frisem bem este primeiro aprendizado. Eu não posso misturar texto com número. Quando eu quero fazer uma formatação de número, eu vou lá na minha formatação de número, beleza? Aqui, galera, os demais, tá? Que no caso, ainda na barra de ferramentas, eu tenho uma formatação padrão, tá? Que é de nomes. Ou seja, na mesma proporção que eu aprendi no meu Google Documentos, tá? A mesma proporção é aqui em cima do Google Planilhas. Não vai alterar, não vai modificar. Quando eu quero colocar uma cor, vou clicar até aqui nesse nome, tá? Cliquei na célula, a célula automaticamente obedece, tá? Quando eu clico, ele já vai me obedecer os comandos, ó. Certo? Então, clico na célula, automaticamente vai me obedecer os comandos e eu venho fazer a minha formatação de texto. Só tem uma pequena diferença, tá? No meu alinhamento, eu posso colocar à direita, à esquerda ou no centro. Logo no lado, gente, tem alinhamento vertical. O que é que significa isso? Eu posso deixar a palavra lá no superior, que eu digo que é como se fosse o cabeçalho, no centro, que no caso é no meio, ou no rodapé, que é lá embaixo, tá? Tem esta diferença. E tem uma diferença também logo aqui do lado, que é ajuste de texto. O que é que significa esse ajuste de texto? Vou digitar aqui meu nome, vou colocar até maior para vocês entenderem. Vou colocar aqui Carol Teixeira, certo? Entendam o seguinte, vou até aumentar agora o zoom para vocês verem bem melhor. O Carol Teixeira, no caso, ele comeu, né? Ele entrou no espaço alheio, tá? Da minha coluna F e da minha coluna H. Quando eu quero tratar melhor, tá? O meu texto e ajustar o meu texto, eu venho aqui, ó. Eu seleciono a minha célula, venho ajuste de texto e aqui, ó, eu posso ajustar o meu texto da forma como eu quero.
cortar o texto. O que é esse cortar texto? Professora, cortou ali o seu nome. Não. Ele colocou por detrás das colunas, que no caso eu peguei o espaço. Isso não é vantajoso você trabalhar com formatação deste jeito, tá? A formatação padrão é essa aqui, ó, ajustar. Beleza? E existe também um método bem interessante quando você estiver ali lá tem que ser no computador, tá, gente? Ali no teclado, aonde existe um atalho que é Ctrl, segura o Ctrl e clica no Enter uma vez. Ele faz a quebra de texto, tá? Ou seja, este teu ajuste aqui de texto, que está mesmo no meio, que é ajustar, para a gente é chamada de quebra de texto, tá? Aonde eu tenho o meu Ctrl, Enter, que ele também faz a mesma coisa. Voltando mais adiante, agora bora partir para os cálculos, tá? Vamos lá. No caso, a estrutura de uma tabela, tá? Para vocês montarem, ela se torna bem simples. Primeiro de tudo, que o seu título, tá? Ele sempre vai se basear pelo mesclar. Para quem ainda não entendeu o que é mesclar, deixa eu clicar aqui. Mesclar é o seguinte, eu digitei na minha primeira célula o meu título, tá? Porém, eu quero deixar ele formatado. Então, eu vou pegar duas ou mais células, tá? Eu vou selecioná-las todas e eu vou juntar em uma só célula. É como se eu fizesse uma supercélula ou, né, numa expressão mais popular, uma célula grandona. Então, eu venho aqui, clico no mesclar e automaticamente ele se organiza. Beleza? Essas linhazinhas, professora, o que é essas linhas? Bordas. Deixa eu tirar aqui as bordas para vocês entenderem, tá? Olha a diferença na hora que vai imprimir. Deixa eu carregar. Na minha impressão, ela vai sair dessa forma. Tabela de valores e com os números, porém, tá formatado? Não, tá? Para poder ficar 100% formatado como uma tabela padrão, ela vai ter e ela exige, tá? As bordas. Olha a diferença de eu ter bordas e eu não ter bordas, tá? Isso já altera totalmente na minha tabela. Então, eu vou lá, clico, seguro e arrasto e coloco aqui as minhas bordas. Beleza? Então, bora lá começar os cálculos. Existe, gente, uma sintaxe, tá? Bastante importante que vocês precisam saber. O que é a sua primeira soma? A sintaxe que eu tanto falo, tá? É uma equação perfeita, como eu expliquei na aula passada, que ela é uma receita de bolo. Você tem que seguir. Seguindo ela, você não vai errar, tá? Então, bora lá para o primeiro. Eu quero fazer uma soma, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, eu começo sempre por igual. Por quê? O igual, ele vai estar procurando o seu valor. Eu não coloco nenhum espaço nem nada. Eu vou logo direto no assunto. Aqui ele está pedindo para mim fazer uma soma de A2 mais C7. Então, bora procurar aqui A2, né? A2 mais C7. C7. Vou dar uma aumentada aqui no zoom. Clico no Enter e automaticamente vem o valor, como vocês estão vendo aqui. Certo? Ou seja, deixa eu explicar para vocês essa sintaxe. Essa é uma sintaxe onde o que é que vocês precisam saber? As 4 operações básicas matemáticas, tá? Soma, subtração e divisão e multiplicação, tá? Aonde vocês precisam entender o seguinte: sempre, sempre, sempre vai começar por igual. Porque é o igual, tá? Que ele vai abrir a porta do linkagem. O que é que significa esse linkagem? Você acabou de linkar um valor que está aqui dentro da tabela, tá? Com essa sua outra tabela. Você fez um apontamento. Automaticamente,
ele entende o seguinte, ó. Eu sei, como usuário, que aqui tem vários números, tá? Como planilha, tá? Neste programinha, ele vai entender o seguinte, beleza, aqui tem vários números, porém, cada um pertence a uma célula. Então, quando você quer fazer uma conta, você não vai pelo número, você vai pela célula, porque você já está deixando automatizado. Quer ver como é que fica automatizado? Aqui eu coloquei igual A2 mais C7. Ou seja, o meu A2 está bem aqui, que é 1, e o meu C7 está bem aqui, que é 9. Então, me voltou o valor de 10. Se eu vir lá no meu A1 e fazer uma alteração, vou colocar aqui 5. Automaticamente aqui já mudou o valor. Por quê? Porque é justamente a linkagem que eu estava falando para vocês. Vocês fizeram um apontamento de células, tá? É justamente essa dinâmica que o Google Planilhas, que o Excel, que o LibreOffice, eles trabalham, tá? Então, você vai ter que respeitar justamente essa sintaxe. Se essa sintaxe está dizendo o quê? Você tem que começar por igual, dizer quais são as células que você vai fazer aquela conta e colocar, no caso, a operação matemática, então você vai ter que seguir dessa forma, beleza? Então, aqui a gente já fez a primeira, aí no caso aqui a segunda, divisão. Divisão, a divisão está dizendo aqui que é A6 dividido por D12, 2, né? Então, você vem bem aqui igual A6 dividido por D2, né? Vamos lá no D2. Quem é o D2? Está aqui o 4. Então, você vem e clica Enter. E automaticamente ele te traz o valor. Galera, vale lembrar o seguinte, deixa eu configurar logo aqui colocando negrito, tá? E aumentar mais um pouco para vocês perceberem. Logo de cara, aqui tem um número quebrado. Se você não quer esse número quebrado, você pode arredondar. Como? Você vai lá na formatação de números e você clica aonde tem diminuir o número de casas decimais. Automaticamente você clica e ele automaticamente arredonda, tá? Então, do mesmo jeito é nos outros, ó. Você vai diminuir igual D8, subtração de D5. Enter. Galera, até aqui dúvidas? Até aqui alguma dúvida? Igual. Não. Multiplicação. Então, eu vou pegar o E7, como ele está me dizendo aqui, vai lá no valor E7, multiplica por E3, né? Ó, vocês têm que perceber uma coisa, tá? Os sinais da divisão e da multiplicação, ele muda, certo? O da divisão é a barra invertida e o da multiplicação é a estrela, tá? Então, vocês precisam também decorar estes sinais, porque então você vai ficar naquela confusão de quando você for querer fazer um cálculo de uma multiplicação, você procurar o sinal que você já conhece, e na mesma proporção da divisão, tá? Aí aqui eu vou passar logo adiante, que aqui tem dizendo o seguinte, ó. Célula com valor 78. Gente, agora a gente vai entrar até num assunto, tá? Que é bastante interessante, que é um assunto de concurso público, Enem, essas provas, tá? De contrato, tudo elas cai a parte de informática. Preste atenção como é simples, o problema é que as pessoas não leem. Aqui eu estou dizendo o seguinte, célula com valor 78, tá? Então, eu vou lá na minha tabela de valores e eu vou procurar todas as células que tem 78. E eu vou fazer o seguinte, ó. B6. Dormi, mãe.
É porque se não te chamou para comer, você fala, já é 5 horas e não te chamou para comer. Então, vou vir bem aqui. Primeira célula que tem um valor 78, B6. Então, eu coloco aqui B6. Ponto e vírgula. Aí eu vou vir na outra célula que tem 78, vou procurar. Tá aqui a D6. Eu vou vir bem aqui, D6. Ou seja, num concurso público, tá? Que se perguntasse assim, me retorne o valor da célula 78, como eu coloquei aqui. O retorno da célula do valor 78, no caso, é você informar qual é a célula que pertence o número 78. Ou seja, B6 e D8. Preste atenção no que eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui maior para vocês enxergarem. Bem aqui, eu coloquei ponto e vírgula. Outra coisinha que vocês precisam saber. Quando a gente está trabalhando em cima de planilhas, tá? Que tem, no caso, números aonde a gente está fazendo o cálculo, vocês precisam entender que o ponto e vírgula, ele significa i. 2 pontos significa até. Por que você precisa saber disso? Porque quando você for entender das outras sintaxes, que no caso existem várias sintaxes, as sintaxes elas se encarregam, tá, de fazer apontamentos com ponto e vírgula e com 2 pontos, tá? Então, mais uma vez, quando eu vejo algum ponto e vírgula, tá, com números na minha planilha, ele está falando de i, tá? Quando eu vejo 2 pontos, ele está falando de até. Olha a diferença, ó. Eu digo o seguinte, eu quero a célula A2 e C2. Eu estou falando de quais células com quais números, galera? A2 e C2. Hein, gente? Estou falando de quais células? 5 e 6. De qual? 5 e 6. 5 e 6. Perfeito, tá? Agora, quando eu digo assim, ó, eu quero a célula A2 até C2. Eu estou falando de quem? 5, 4, 6. Perfeito. Prestem atenção na diferença, tá? Quando eu quero fazer só I, agora eu vou fazer um cálculo, tá? Eu digo assim, ó, A2 e C2. Eu estou dizendo o seguinte, eu quero fazer a soma de A2 e C2. Ou seja, 5 mais 6 que dá? Alguém sabe, pelo amor de Jesus? 11. Graças a Deus que é 11, né? Aí, quando eu digo assim, ó, eu quero, tá, a soma do intervalo de A2 até C2, eu estou dizendo o seguinte, eu quero igual A2 mais B2 mais C2, que para a gente que é usuário, 5 mais 4 mais 6. Ou seja, 5 mais 6 se é 11, mais 4, 15. Beleza? Entenderam a diferença do você utilizar ponto e vírgula, que é i, que é um intervalo, e 2 pontos, que é até, que é outro intervalo. Entenderam a diferença? Sim. Show de bola. E para a gente finalizar, ó, do mesmo jeito, tá? Célula com valor 65. Aí você vai buscar onde é que está o 65, né? Então, aqui tem B3. Aí você coloca, ó, B3. E aí, cadê o outro valor 65? Ó, B7. E procura lá, ó, tem D3 e D7. Beleza? Aí aqui
Ele já faz outra pergunta, né? Quais células, no caso, tem o 45, né? Então, neste caso aqui, ele pediu para fazer uma subtração de 45 menos 45. Porém, ele quer saber das células, né? Então, se torna bem simples. Igual, vou procurar onde é que tem 45. Clico na minha primeira célula, que no caso é B10. Subtração, cadê o outro 45? D10. E dou Enter. Automaticamente ele vem já configurado, tá? Para você saber que ele está configurado, é só você clicar na célula e você ir lá na barrinha de URLzinho que ele tem, ó. Você vai ver bem aqui nítido a sua equaçãozinha, tá? E para a gente finalizar, lembram o que é expoente ou não? Hein, galera? Vocês lembram o que é expoente? Ou neste dia, tia, eu dormi. Ou neste dia eu faltei. Ou neste dia eu estava com dor de cabeça, tomei o remédio e fui para casa. Galera, expoente é bem simples. Você vai fazer a multiplicação com que expõe. Ou seja, o que é que expõe? Se eu digo o seguinte, eu tenho um número 5 e ele está elevado a 3, o número que está expondo é o 3. Então, significa que eu vou fazer a multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5. Isso que é expoente, tá? Professora, aqui dentro do nosso Google Planilhas, tem como eu fazer o expoente? Óbvio, né? De uma maneira bem clara, óbvio. Preste atenção. Aqui, no caso, o sinal do expoente é o chapeuzinho, tá? Lembramos que o vovô, né, ele tem um chapeuzinho, então entra naquela brincadeira de português do tempo que a gente era pivete, que a professora dizia assim, ó, o vovô tem acento e a vovó não tem, né? Então vamos lá, o chapeuzinho. Então, quando eu digo o seguinte, eu quero o expoente de uma célula, ele já vai informar que aquela célula, automaticamente, a gente tem que ter o entendimento que ela já possui um valor, tá? E ele aqui deu o expoente que vai ser elevado, no caso, à terceira, né? Então, é bem simples, ó. Igual. Qual é a célula que ele está pedindo? É 8. Então, bora lá procurar o E8. Estou na minha coluna E e estou bem aqui no meu 8, tá? E8. Então, meu E8 significa que tem a numeração 6. Eu vou colocar o chapeuzinho, certo? E o 3, como ele me pediu, né? Ou seja, igual E8 expoente de 3 e clico Enter. E automaticamente ele me volta, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem. Automaticamente ele vai me voltar o valor 216. Professora, eu não entendi ainda a pegada do expoente. Eu não sei o que foi que eu fiz, não. Só sei que eu coloquei aqui essa sintaxe, ele foi lá e me obedeceu automaticamente. Prestem atenção. Vou configurar aqui essa célula maior para vocês identificarem. Tá até aqui de vermelho. Ó, eu disse o seguinte. Eu disse que eu queria o expoente, tá? Do meu E8, que no caso é 6, como vocês estão vendo aqui, que ele vai estar elevado à terceira. Então, ele fez o seguinte, ó, igual 6 vezes 6 vezes 6. Entendeste? O seu expoente, a multiplicação é por ele mesmo, tá? Só que ele está elevado, então você vai multiplicar a quantidade de vezes que está pedindo. Então, eu digo assim, expoente de 78. Mas eu não falei o número do expoente. Eu pego e digo assim, ó. Expoente 6 do número 78. Então, estou dizendo o seguinte, ó. Igual 78, como vocês estão vendo, que pertence ao meu D6, certo? Expoente de 6. Olha o valor gigantesco que vai me retornar.
Ou seja, ele pegou o seguinte, ó, igual 78 vezes 78, vezes 78, vezes 78, vezes 78, vezes 78, vezes 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passou. Tirar. 6. Beleza? Olha para vocês verem que por sintaxe as coisas simplificam. Olha a diferença de você fazer essa sintaxe. Preste atenção lá no canto, que tem aqui dizendo que é igual D6 expoente de 6. E a diferença deste embaixo, que eu peguei igual 78, 78, 78, 78. Tudo multiplicando. Tá? O que é que vocês irão fazer de atividade? Já montei, no caso, uma tabelinha para vocês, certo? Aonde você vai montar essa tabela para mim do jeito que ela está aqui e você vai vir, você vai colocar do lado os valores, tá? Aí prestem atenção. Esses nossos cálculos aqui, eu quero que vocês façam uma configuração também de cor. Professora, como é a configuração de cores? Você seleciona a sua tabela. Você vem aqui, ó, em formatar. Lá embaixo vai ter cores alternadas. Você vai clicar nas cores alternadas. E aqui você vai configurar o título com os demais, tá? Você vai configurar da cor que você queira, que é de livre-arbítrio, tá? Depois você é só clicar lá embaixo em concluir, que automaticamente ela está configurada. Beleza? Podem começar a atividade de vocês, tá? Vamos fazer só... É só essa parte aqui? É só essa parte aqui, mas prestem atenção, tá? A tabela é essa aqui. E vocês irão fazer essa aqui, tá? A tabela É aqui... só essa, né? Desse jeito aqui. Essa tabela aqui, ó, que é a tabela de valores, eu vou bater uma foto e vou jogar lá no grupo e vocês vão precisar fazer só esta aqui, beleza? Beleza? Todo mundo entendeu? Só vai botar a foto no grupo, é? Eu vou colocar agora a foto no grupo. Ó. Tô colocando lá. Tá. Fala que tirar. Essa tabela de valores é o que vocês irão se basear, tá? Já tá lá no grupo a tabela de valores e vocês precisarão fazer esta tabelinha aqui e responder todas essas perguntinhas que estão para vocês. Beleza? Carol. Beleza, todo mundo? Carol. Oi. Certo. A gente pode formatar do jeito que a gente quiser? A formatação, sim, a formatação é livre. A única coisa que eu quero é que vocês configurem. Vou só diminuir aqui alguém que está... Eu quero que vocês configurem, tá? As cores dela pela barra de formatar. E os demais aqui, a formatação é toda de vocês, tá? A gente vai para outra sala que o tempo aqui se encerrou dessa. Todo mundo voltando para poder eu fazer a chamada, tá?